iniciar aqui, ó. Então, seguindo aqui, ontem a gente teve a seguinte premissa, né? Que é essa premissa aqui, ó. Por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para que fique visível. Vamos lá. Aí, agora sim, tá visível. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui. Ó, quando eu clico aqui, ó, ele faz a requisição quando eu digito alguma coisa. Só que qual que é o problema? Ele não retorna, ele retorna dados, só que não preenche, não preenche aqui o select, né? Não preenche o campo, ó. Então, como vocês podem ver, o retorno que ele está dando é esse tipo de retorno aqui, ó. Olha só, esse tipo de retorno, certo? Só que no plugin aqui, ó, tá dizendo para mim que o tipo de retorno tem que ser esse aqui, ó. Ó, results, beleza. Estou retornando aqui, ó, results. E aí eu espero dois valores, o ID e o text. Tá correto, galera? O que está sendo retornado de lá, ó. Então, isso aqui é o que o plugin espera como retorno, tá? E isso aqui, ó, é o que eu estou retornando. Dá até para adicionar essa propriedade aqui, ó, paginate more, tá? Para ele fazer a paginação também. Então vamos fazer isso. Vamos converter para esse tipo de retorno aqui, ó, que é o tipo de retorno esperado, para que ele preencha os valores aqui para mim neste campo aqui, ó. Então olha só que interessante que está ficando isso aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele abre essa caixinha de pesquisa e seta para mim o foco nesse campinho de pesquisa. E quando eu digitar aqui, ó, os valores equivalentes à minha pesquisa neste campo vão ser exibidos aqui, ó. Perfeito? Então vamos lá, o tipo de retorno é esse. O que está sendo retornado é isso aqui, ó. Então isso aqui está incorreto. Então perfeito. Aqui na pesquisa, a pesquisa eu coloquei dentro da classe Products. Eu já vou inclusive aplicar aqui também o filtro, tá? Então isso aqui eu vou descer aqui para baixo. Já vou adicionar em Data, ou seja, Data, o paginate também. Ó, já até me deu uma sugestão aqui o Copilot. Então eu vou seguir a sugestão do Copilot, vou atribuir o more false, não, more true, né? More true para ele habilitar a paginação. Então more, vou colocar o valor true. Results, ele sempre vai começar aí com o valor vazio. E aqui, ó, quando a pessoa passar aí o filtro, né? Eu vou fazer a pesquisa. Então, $query, eu vou chamar aqui o nosso método query. O primeiro campo pelo qual eu quero pesquisar aí, ó, no produto é pelo código de barras, tá? Então, para não digitar o nome do campo errado, eu vou clicar na tabela produto, vou vir aqui e vou selecionar aqui, ó, o nome do campo, que é código de barras, perfeito? Então, farei aí um filtro pelo código de barras, vírgula depois aqui da aspa simples, perfeito? E aí, ó, eu vou passar o operator, né? O que eu vou utilizar para fazer o filtro? Eu vou utilizar o iLike. Depois do iLike é, de fato, a minha pesquisa. Para minha pesquisa, eu vou utilizar aí o aspas duplas, tá? E aí eu vou passar aqui a variável termo, né? Que é o termo da pesquisa. Term. Falta o porcentagem. O porcentagem no início significa o seguinte, ó. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, voltando, só para aprofundar aí, o porcentagem, ele significa que a gente vai procurar em qualquer lugar. Então, ó, porcentagem no início, porcentagem no final, o valor que estiver aqui no lugar dessa variável termo, em qualquer lugar do campo código de barra, ele vai procurar isso para mim. Então, como eu quero também procurar pela descrição, eu vou adicionar aqui, ó, na minha lógica, eu vou adicionar o OR. Também vou adicionar outra consulta query para o campo nome, tá? Ou seja, eu vou pesquisar tanto pelo código de barras do produto quanto pelo nome. Vou adicionar o iLike, vírgula, vou adicionar aqui o termo da pesquisa, tá? Que é o filtro que eu quero fazer. Vou dar um tab, só que eu vou procurar somente por esses dois campos. Então não preciso adicionar aqui um OR, porque vai finalizar, vai morrer aqui a minha consulta, tá bom? Então, perfeito. A gente sabe que aqui já vai ser feito o filtro. Eu preciso agora dos registros do meu banco de dados, tá? E no final, eu preciso converter os meus registros para esse formato aqui, ó, tá? Então, é isso aqui que eu devo retornar.
E não isso aqui, ó, como eu estava retornando. Como eu ainda estou retornando, na verdade, ó, aqui em Results, eu estou simplesmente pegando a minha query e chamando o FATIAL. Isso não está correto. Porque eu devo retornar não todos aqueles campos, né? E não nos formatos do campo que está aqui no banco, tá? Então, se eu deixar dessa forma, ele vai retornar para mim results, aí, ID, código e o nome, e a mesma coisa para o segundo registro, que é o produto 2. Então, não vai funcionar. Eu preciso converter para esse formato aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Percorrer todos os registros da minha tabela que foram retornados aqui, ó. Primeiro, deixa eu iniciar aqui com valor limpo, tá? Isso aqui, eu vou até descer para baixo. Descer para baixo, muito certo essa pronúncia. Eu vou fazer o seguinte, ó. Results, que é o resultado do meu database, né? Que são os registros do database results. Vai receber o meu query, chamando ali o método FATIAL. Por quê? Porque aqui, ó, eu já selecionei os campos que eu quero, já passei para dentro da classe a tabela que eu quero selecionar os dados. E aqui eu já estou fazendo o filtro, ó, já estou utilizando o where aí para fazer o filtro, com like, né? Com I like, para ele ignorar letras maiúsculas e minúsculas. Em seguida, eu preciso fazer ali o FATIAL, para ele trazer esses registros para mim, perfeito? O retorno disso é array e eu vou colocar dentro de results. Só que eu preciso converter aí o retorno para esse tipo de formato aqui, ó. Perfeito. Como que eu percorro no PHP uma variável aí? Uma variável do tipo array. Como que eu percorro aí cada linha dessa variável? A gente já viu várias e várias vezes como fazer isso. Qual que é o nome aí do que a gente usa mesmo? A gente usa o que, galera? É um loop que a gente usa para percorrer todos os registros, certo? Qual que é o loop do PHP para array que a gente usa aí? For each, né? Então a gente vai usar o for each. O for each ele vai percorrer todos os valores. Quais valores? Os valores de result. Result é os registros que vieram da minha tabela, do meu database, ó. Ou seja, produto teste 1, produto teste 2, aí tem o código de barras e o valor desse produto aqui, ó. Show? Então, results são os registros filtrados do meu database. Em seguida, o que eu posso fazer? As item, ou seja, o item de cada um ali desses registros. Então, o que acontece? Ó? O item, quando passar pelo for each a primeira vez, o valor dele vai ser esse valor aqui, ó. Vai ser um array que vai representar esse valor. Basicamente, ó, o item vai ser isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o valor de item. Então, o item vai ter lá o item na posição ID. O item na posição ID, ó, o valor dele vai ser 1. O item na posição código de barras, o valor dele vai ser esse 1, 2, 3. Mesma coisa para o nome. Quando passar a segunda vez, o item na posição ID, o valor dele vai ser 2. E a mesma coisa para o código de barras e para a descrição. Então, basicamente, o que o for each faz, ele pega um objeto desse e percorre ele, um por um. Então, a gente precisa justamente disso. Percorrer este objeto, montar um novo array, esse padrão aqui, ó, para ser retornado esse array. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, a gente já tem aqui, ó, a variável data, certo? Essa variável data, ela já está ali, certo? Neste padrão aí, como vocês podem ver, que é o results. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Results, ó, o ChatGPT até me deu a cola aqui já, ó. Perdão, o Copilot. Results na posição aqui, ó, array, certo? Do results, recebendo o item na posição ID e o item na posição nome. Aqui, ó, no nome, vocês podem até fazer o seguinte, ó, código, abreviado, né? Código, barra, 2 pontos. Aí você concatena aqui, ó, por exemplo, item na posição. Vamos ver o nome lá no nosso database? Qual que é o nome do campo código de barras? Então, vou pegar aqui o products, código de barras, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó. Aí, além de retornar o nome, ele retornará também o código de barras. Vou adicionar um traço para separar o código de barras do nome. E trabalhando dessa maneira, aí de fato a gente vai aí converter para o formato esperado. Antes de vocês aí seguirem copiando, deixa eu só retirar esses espaços aqui. E vocês vão ver que agora o valor vai ser reestabelecido aqui, que ele vai ser apresentado para a gente no campo. Ó.
Então, vou clicar fora, clicar dentro. Vamos verificar aqui como que ele está retornando. Se ele estiver retornando no padrão correto, ele vai exibir ali os resultados. Ó. Então, como vocês podem ver, ó, ele está exibindo os resultados, certo? Só qual que é o problema? Ele entrou em loop infinito. Deixa eu verificar aqui por que ele entrou em loop infinito. Eu só verificar se isso aqui já resolve. Esse key aqui, ele vai sempre pegar a posição do array que eu estou percorrendo. Então, o que eu estou percorrendo são os resultados do meu banco de dados. Então, quando passar a primeira vez, ó, o resultado vai ser este aqui, beleza, galera? Ó, este aqui, ó, vai pegar a posição 0. Então, o item na posição 0 vai ser esse valor, tá? E também esse valor e também este valor. O item na posição 1 vai ser este valor aqui, ó. Este aqui e este aqui também. Perfeito? Então, vou dar uma pausa para vocês... Ó, vou dar um play aqui de novo. Então, aqui ele está já com a pesquisa, eu seleciono o produto, falta o botão de adicionar esse item à venda, tá? E aí esse botão, obviamente que ele vai fazer um monte de coisa, certo? Ele vai inserir esse produto e a gente vai precisar carregar os dados desse produto aqui dentro, ó. Inclusive a quantidade de produtos adicionados aqui à minha venda, já que vocês estão vendo aqui, ó. Perfeito? Então, isso é o que vai acontecer quando eu clicar no botão adicionar. E sem falar que eu vou precisar também alterar essa URL. É para seguir o mesmo padrão lá do cadastro de condição de pagamento, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer isso agora. Eu já vou abrir aqui o meu Sales. Então, para ficar interessante, eu posso até adicionar mais um botão aqui, ó, por exemplo, tá? Então, vou adicionar mais um botão aqui, ó. Vou retirar esse DataBS Target e o DataBS Toggle aqui, porque ele não vai chamar o modal. Esse botão aqui vai ser um botão chamado Inserir, ou melhor, pode ser Inserir mesmo. Eu acho que eu vou deixar o F9 aqui como atalho para inserir o item, tá bom? Para pesquisa seria bom um atalho também. Eu acho que pode ser pesquisa avançada, F8, será? Só que o F8 já é para fechar o modal, né? Eu vou adicionar aqui, eu acho que o F7. Deixa eu verificar no Chrome se o F7 faz alguma coisa. Coloca F5. O F7 faz, o F5 atualiza, né, cara? Não dá. Ó, o F4 não faz nada, ó. Então vou adicionar o F4 para abrir o modal da pesquisa avançada. Então F4 ele habilita a pesquisa avançada. Se eu clicar no botão inserir ou pressionar o F9, ele vai inserir o item para mim ali. Perfeito? Vou colocar um ID nesse botão aqui, ó. ID vai se chamar Insert Button também. Vou colocar aqui, ó, Insert Item, né? O item da venda, Insert Item Button, tá bom? Então façam essa alteração para que ele insira aí o item. Eu vou adicionar um ícone também aqui, ó, Font Awesome. Deixa eu ver se o Copilot já me ajuda para eu não ter que abrir lá e fazer a pesquisa. Eu vou abrir aqui uma tag I, class, ó, já até me ajudou, ó. Vou utilizar o plus add. Vamos verificar se não ficou muito feio, né? Vamos ver como que ficou aqui, se ele ficou alinhadinho mesmo aqui, com o botão, bonitinho. Se ficou, a gente vai usar nesse formato aí mesmo. Olha lá, eu achei interessante, vocês acharam interessante? Então eu preciso mapear também o pressionar da tecla F9, tá? Então a minha pesquisa aqui ela já funciona, como vocês podem ver, ó, tá funcionando. Eu preciso mapear agora o F9 e vou alterar a cor dele para ele ficar verde aqui. Eu acho que o verde é mais interessante. Ou não? Vocês acham melhor verde ou azul? Pode ser o azul, né? Vou deixar tudo azul aí, padrão, vai ficar interessante. Então tá, primeiro passo, vamos mapear aqui, ó, esse clique ali do F9 ou o clique desse botão. Então já vamos pegar aqui o ID desse botão, dar um Ctrl C. Algumas coisas aqui na venda eu vou querer excluir, tá? Eu vou só explicar o que eu fiz aqui, ó. Por que eu adicionei essa alteração aqui, ó? Por exemplo, selecionei pelo class, né? Um elemento aí utilizando o plugin jQuery, eu selecionei pelo class, que é o Form Select. Tá? O que tem esse class Form Select? Se vocês notarem, é justamente o select aqui, ó.
Então, o que que acontece? Quando eu clicar aqui, ele abre para mim a pesquisa e foca nesse campo da pesquisa, ó. Então, esse script aqui, basicamente, o que ele está fazendo é isso, tá? Ele vai focar ali o campo da pesquisa, perfeito? E aqui eu estou informando, né, para ele onde que vai acontecer a pesquisa, a URL, tudo bonitinho, ó. Perfeito? Justamente aqui nessa página. E aí os resultados vão ser lá no campo. Aqui, ó, eu já tenho um evento de keypresses, tá? E eu vou só duplicar ele, perfeito? E aí aqui, quando for F o quê? Que vai ser ali o clique, F9, né? Então, quando for F9, ele vai só colocar um alert ali para mim. Perfeito? Então, vou colocar um alert. Esse é um olá. Vamos verificar se o F9 já funciona. Ctrl F5 aqui. Vou pressionar aqui. Não fez nada. Vou pressionar F9. Olha lá, tá funcionando. Agora eu preciso implementar o clique desse botão aqui, ó. Perfeito? Então vamos lá. Implementar o clique desse botão. Subindo aqui em cima. Alguns das funções que eu tenho aqui eu vou retirar. Essa do horário eu acho interessante, eu não preciso retirar. Na verdade já está até correto, tá? Então vamos lá adicionar o nosso botão aqui agora. Então vou adicionar o botão aqui no topo, const. Vou colocar o nome desse botão de Insert Item Button, que vai receber um document. Vou até pressionar um tab, ó. O Copilot está me dando aqui a dica do Item, Insert Item Button. Aqui embaixo eu vou adicionar o clique desse botão, ó. Document.getElementById. Na verdade não é getElementById, né? É o nome do botão, ó. Insert Item Button, .add Event Listener. O evento vai ser de clique mesmo, tá bom? Só que o que acontece? Eu vou retirar esse nome dessa função e vou adicionar aqui um método que seja assíncrono. Ou seja, eu vou pedir para que aconteça alguma coisa, vou fazer uma requisição e vou esperar o término dessa requisição. Para começar, eu vou só colocar aqui, ó, um alert e vou colocar o seguinte, ó, clicou no item. Vou dar um Ctrl F5 aqui, perfeito. Vou clicar aqui nesse botão. Olha lá, clicou no item. Vou pressionar F9. Olá. Então já está funcionando aqui esse botão, tá? Só que não é isso que eu quero que aconteça, perfeito? Então, ó, vamos só utilizar aqui como exemplo uma outra página que a gente já fez, que é bem parecido o evento aqui que vai ocorrer, tá? Então, em cadastro, a gente tem condição de pagamento. Eu vou até cadastrar uma, porque está vazio aqui, tá? Então, vou clicar aqui em cadastrar e vou selecionar, por exemplo, Pix como condição de pagamento. O título será Pix. O atalho para o Pix vai ser F8 não dá, F9 também não. Vou colocar aqui um F3. Quantidade de parcelas, não parcelarei no Pix e vou clicar aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, ó, olha o que acontece. Ele altera a URL e retorna o ID da última condição de pagamento cadastrada. A mesma coisa quando eu clico em adicionar. Vou cadastrar uma outra condição de pagamento. Agora vai ser o cartão de crédito. Vocês vão notar que é bem parecido com o que tem que acontecer lá, tá? Só a explicação aqui do que tem que acontecer lá. Vamos lá, cartão de crédito, deixa eu selecionar aqui, ó. Pagamento no cheque. Cartão de crédito, vou colocar aqui. Cartão de crédito. Ou melhor, crédito só, para ficar menor. Crédito. O atalho para o cartão de crédito eu não vou colocar, não é obrigatório. Quantidade de parcelas, eu vou colocar uma. Intervalo em dias, 30. Vencimento inicial, vou colocar 15. Vou clicar no botão adicionar. Pessoal, presta atenção aqui, ó. O que acontece quando eu clico nesse botão adicionar? Por exemplo, eu estou cadastrando a condição de pagamento. Como que eu vou adicionar um parcelamento para uma condição de pagamento que ainda não existe, certo? Então, o que deve acontecer? Primeiro, ele vai cadastrar a condição de pagamento, vai alterar a URL, lembra aquelas variáveis, ação e o ID, e ele vai colocar a ação, que vai ser o E de editar,
e o ID do último registro ali inserido, da última condição de pagamento inserido. Isso vai possibilitar que eu pegue essas informações e insira o parcelamento. Ó. Vamos clicar aqui, ó. Ele vai mudar a URL. Olha lá, mudou a URL para 2 e inseriu aqui o parcelamento. Ó. Então, basicamente, aqui é a mesma coisa. Quando eu clicar aqui em inserir, ó, é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer? Ele tem que pegar aqui o produto que eu selecionei. Antes de inserir ele no item da venda, ele tem que primeiro inserir uma venda. Tá? Então, ele vai inserir a venda, mudar o URL. Aquelas ações lá, a gente pode trabalhar no mesmo formato, criar a ação, pegar o ID da última venda inserida, colocar no input, só aí então que ele vai inserir o item e depois colocar os dados do item aqui nessa tabelinha. Perfeito? Olha lá, a gente tem um desafio aí para ser feito agora, né? Então, meus queridos, bora lá continuar, certo? Tem algumas alterações que foram feitas aqui, ó. Por exemplo, eu tinha 2 documentos add event listener, tá? No KDAO aqui, ó. Eu apaguei e deixei tudo em um KDAO só. Então, por exemplo, eu estou verificando aqui a tecla E.Key, né, para ver qual que foi pressionada. Então, ó, por exemplo, caso a tecla for a F4 ou a F8, eu vou fazer aí determinadas ações. Então, se pressionar F4, o que eu vou fazer aqui no F4? O F4 ele vai executar a ação desse botão aqui, que é de abrir o modal da pesquisa avançado. Ó. Então, ele funciona já. Se eu pressionar F8 no teclado, ele fecha. Ó. F4 abre, F8 fecha. Beleza? Ó, então já está funcionando aí as teclas. Olha que interessante. Tá? Eu vou deixar frisado nessa parte aqui para que vocês adaptem aí desse formato aqui, para ficar igual. Então, só para a gente refatorar tudo aqui, ó, tem algumas coisas aqui que eu não vou precisar. Igual este campo aqui, ó, é um campo inútil, não faz sentido eu ter. Mas, por exemplo, o subtotal e o total da venda é extremamente necessário eu ter aqui. E esses 2 botões aqui também são primordiais para a venda. Então, essas demais informações aqui eu vou retirar todas elas, inclusive a forma de pagamento. Por quê? Porque a forma de pagamento ela somente será exibida na minha venda quando eu clicar aqui, ó. E aí sim vai começar a negociação, que é eu vou selecionar a condição de pagamento, vou colocar quanto que eu quero pagar ali naquela condição, vou adicionar isso e etc. Perfeito? Então, eu já vou alterar isso aqui e retirar essas informações daqui, tá? Então, perfeito. Vamos lá fazer isso, que aí a gente já vai fazer de fato o insert. Então, isso aqui a gente vai manter, não vamos mexer em nada disso aqui, tá? O carrinho de compras, ó, é a parte onde a gente vai mexer. Ó. Então, o carrinho eu não quero, a forma de pagamento aqui, ó, essa parte aqui da forma de pagamento. Também não vou precisar, a do desconto sim, tá? Então, vou apagar esse labelzinho aqui da condição de pagamento. Esse do carrinho eu vou retirar também. Perfeito? Vamos verificar aqui como ficou. Vou apagar isso aqui também. Vou dar um Ctrl F5 aqui, só para a gente visualizar como que está ficando a nossa página. Esse campo aqui também vai ser retirado, tá? Só aguardar carregar aí. Esse campo aqui eu vou retirar aí. Não precisamos desse campo. Esse campo aí, se não me engano, é para mostrar a quantidade de itens vendidos, tá? Ó. Só que aqui eu já tenho esse, então para não ficar redundante e ter que atualizar um monte de coisa na nossa página, vamos retirar esse number aqui também. Então vou retirar isso aqui, vou atualizar. Perfeito. Aqui a parte do desconto, como vocês podem notar. Só que ele está ficando um pouco grande e desalinhado, tá? Tem um componente do Bootstrap que a gente pode utilizar para substituir isso aí. Então, vou pegar aqui, ó, Bootstrap. Vamos aqui na opção Forms. Pode ser a opção Form Control mesmo. Se não me engano, são 2 inputs que eles ficam colados um do lado do outro. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui no Bootstrap ainda. Será que é esse aqui ou é o range? Não, não é o range. Deixa eu primeiro achar esse componente. Deixa eu verificar se existe esse componente aqui. Será que é o input group? Vamos verificar. Exatamente, é o grupo de inputs, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar 2 campos, um para desconto e o outro para cobrar juros aí, tá? Então, vou selecionar esse código aqui, perfeito? É o input groups, ó.
É esse aqui, ó, múltiplo inputs, tá? Então, um vai ser para desconto e o outro vai ser para juros. E aí, no lugar desse campo aqui, ó, eu vou adicionar isso aqui no lugar desses campos aqui, ó. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui, vou adicionar esses campos, vou retirar isso aqui e vou colocar um placeholder aqui, ó, em vez de first name aqui, ó, vou deixar esse first name aí porque não faz diferença. Mas eu vou adicionar um placeholder. Esse placeholder vai ser desconto. Deixa eu quebrar isso aqui para ficar visível aí para vocês. Então, aqui é um input, aqui é outro input. O placeholder aqui vai ser juros em reais. Vamos verificar como ficou aqui. Vou dar um F5 aqui de novo na página. Ficou um pouco melhor, só que precisa aumentar o tamanho dele. Então, para aumentar o tamanho dele, o que, que eu devo fazer aqui? O primeiro passo é criar uma linha. Então, eu vou criar uma ROM aqui, ó, ROM, e vou fechar essa linha. Vamos verificar se ele está ocupando 100% do espaço dessa linha. Vou adicionar também uma coluna. Coluna do tamanho 12, para ele ocupar 100% da linha. Vamos verificar. Verificar se ele vai ocupar 100% do tamanho. Provavelmente é o meu CSS que eu alterei aqui para criar isso, que está bloqueando esse tamanho. Vamos verificar agora. Beleza, agora está do jeito que a gente precisa, ó. Então aqui é o campo onde eu consigo aplicar desconto. Agora sim, a nossa página e o layout da nossa venda está perfeito. Eu vou fazer o seguinte, vou pausar para que vocês adicionem esse campo. Depois que vocês adicionarem esse campo desse jeito e tudo tiver dessa forma aqui, a gente vai trabalhar o clique desse botão aqui, perfeito? Então, show, o que a gente precisa agora é começar a desenvolver a funcionalidade desse botão aqui, perfeito, galera? Então, vamos lá. Eu vou fechar isso aqui, a gente não precisa mais disso aberto. Por enquanto, não precisamos do produto aberto e também esse script aqui também não precisamos dele aberto. Então, o que a gente vai construir é primeiro uma função para inserir a venda, tá? Então, aqui em cima, no topo, ó, eu vou já desenvolver essa função. Vai ser uma função assíncrona do JavaScript, async function. Eu vou chamar de insert selling, ou seja, inserir venda, sale, tá? Eu vou adicionar aqui um block try catch nessa minha venda. Eu vou retornar aqui um erro, então, trouble. O erro eu vou colocar a variável erro. E ele vai retornar para mim o erro que aconteceu. Antes de fazer a aquisição para onde vai ser inserida essa venda, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro eu vou validar as informações, porque eu não posso inserir uma venda, certo? Sem ter isso aqui selecionado, sem ter o item que eu quero inserir ali selecionado, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso selecionar aqui o produto antes de inserir. E é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só verificar se a minha classe de validação aqui está funcionando corretamente. Eu acredito que está funcionando corretamente, então vou fazer o seguinte, ó. Variável constante valid vai receber validate, perfeito? Chamando o método setForm. Alguém bateu na porta, galera? Não, né? Agora sim eu vou precisar do formulário, então eu preciso já passar o ID do formulário. Então, setForm, o método, aqui entre parênteses eu vou chamar o ID desse formulário, vou passar o ID desse formulário. Já vou colocar aqui form, tá? Que é o padrão aí que eu estou trabalhando. Em seguida eu vou chamar o método validate. Esse método retorna um booleano, tá? Esse booleano eu vou utilizar ele para verificar se os campos foram preenchidos corretamente. E aqui eu vou fazer um if, ó. Então se o quê? Se não tiver sido preenchido, se for false, ele vai executar para mim este if. Tá? E aí eu posso usar aquele plugin lá, que é o sol, né? .fire.
ícone de erro, o título vai ser erro, o text dele vai ser por favor, preencha os campos corretamente. Vocês podem melhorar essa mensagem depois, tá bom? Eu vou colocar aqui um timer nele para ele fechar sozinho de 2 segundos. Então, eu vou colocar aqui. Só que eu preciso da vírgula. Então, Ctrl B aqui para ficar fácil de visualizar. Vírgula aqui. De 2 segundos eu acho que já é o suficiente. Não precisa desse Show Confirmation Button. Mas eu quero um progresso aqui. Eu quero que ele exiba o progresso do tempo. Então, progress bar true. E agora eu vou fechar as chaves. E vou dar um return para ele não fazer mais nada. Aí aqui, se ele cair aqui, aí de fato eu vou fazer a requisição. Então, const, variável response, resposta da minha requisição, vai receber a requisição. Ao invés de eu colocar fetch, passar o nome do meu form e tudo mais, o ID do form, eu vou utilizar a classe, ó, request. Vou passar o setForm, o ID do formulário, depois eu vou chamar o método post. Perfeito? Vou parar por aqui para não ficar muito grande, muito extenso, e vou esperar vocês acompanharem aí o processo, tá? Aqui é um E, tá? Salles. Perfeito. Então, beleza. A gente vai pôr aqui a rota, vai receber os dados da venda para a gente poder inserir ali a nossa venda, né? No nosso database. Então, eu preciso aqui, ó, dessa rota, que é o barra venda, e aqui eu vou programar um método. Então, eu vou pegar aqui o group, o método vai ser post, perfeito? Aqui eu vou colocar o nome da rota, que vai ser insert, ou seja, ele vai abrir uma nova venda. A classe vai ser a classe Sally mesmo. Dois pontos, class, para indicar que é uma classe, ponto, e aí eu vou adicionar o nome do método que será executado nesta minha classe, que vai ser o insert. Então, dentro dessa classe Salles, eu preciso do método insert. E aí eu já vou fazer o seguinte, além do método insert, eu já vou deixar aqui, ó, pré-criado o método update, tá? Que vai atualizar a minha venda. E aí, ó, também vai ser a rota update. Então, aqui no meu Salles, vamos lá implementar esse método de insert. Então, classe Salles, que é um controller, que está dentro de controller, Salles, que é a página de venda. Vou implementar esse método aqui, ó. Public, function, insert. Já vou dar um tab aqui, ó. Percebam que ele já está pegando aqui e capturando os dados, ó. O Copilot me ajudou dessa vez. Vou dar uma pausa aqui só para vocês me acompanharem. Está estudando aí vai ficar chateado, né? Então, eu não tenho esse formulário aqui ainda, se vocês notarem. Perfeito? Então, eu vou verificar aqui o melhor local para adicionar isso aqui, sem bagunçar tudo. Então, aqui é a parte do card section. Aqui são a parte dos produtos. Operador, esse aqui é o quê? Esse aqui é o conteúdo principal. Eu acho que o melhor local para adicionar isso aqui é após o header, que é dentro do meu conteúdo aqui, ó, content, tá? Então façam o seguinte, primeiro, antes de eu adicionar, vou dar uma pausa de novo. Então, para que eu consiga submeter os dados aqui desses campos, geralmente a gente utiliza a tag HTML form, tá? Inclusive esse validation aqui vai validar os campos que estão aqui dentro do meu form. O que que acontece? Já adicionei aqui os valores, né? Tanto para ID quanto para ação. E aqui eu preciso colocar, ó, que o campo da busca também, que ele é requerido, ou seja, eu preciso preencher esse campo para que eu consiga aí adicionar este item à minha venda. Então ele tem que ser preenchido, o valor dele não pode ser vazio, perfeito? Vou aqui. O que está faltando aqui? Está faltando importar tanto o validate quanto o form, né? Então validate.js e o requests.js. Então, vou importar essas duas classes do JavaScript para que eu consiga utilizar elas aqui. Então, o validate já está ali.
requests no plural, agora sim está correto. Validate. Vamos verificar se o método é esse mesmo, é esse, está correto. Vamos dar um Ctrl F5 de novo. Beleza, vamos verificar se vai aparecer algum erro aqui. Aparentemente não. Apareceu aqui o alert. Vamos verificar aqui o alert de novo. Então, é aqui. Vamos fazer o seguinte. Await. Insert. Sale. Vamos dar um Ctrl F5. Aguardar ele carregar aqui. Lembrando que eu estou utilizando a conexão do meu smartphone para carregar todas essas CDNs, então ele leva um tempinho. Vou clicar aqui. Beleza? Vamos verificar aqui. Ele está dizendo que não encontrou o plugin jQuery. Perfeito? De novo esse erro, cara. Deixa eu pegar aqui o plugin. Vou pegar o plugin. Vou vir no script. Vamos lá, vou inserir. Vamos verificar aqui se ele apresentou algum erro. Vamos inserir de novo. O que ele está dizendo aqui? Não foi encontrado o validador. Vou fazer o seguinte, eu vou retirar esse validador aqui, por enquanto, mas depois eu vou adicionar o plugin aí. No meu caso aqui está faltando este plugin. Então eu vou comentar esse trecho aqui, não precisa apagar aí, eu vou corrigir isso depois, tá? Só para a gente verificar se ele vai fazer a requisição e o que ele vai retornar na requisição. Então vou dar um Ctrl F5. Carregando. Inserir. Olha lá, fez a requisição e ele já retornou aqui para mim os dados. Ó. Então, por exemplo, o campo aqui de pesquisa, ó, que é o campo que vai ter os dados do produto que eu quero inserir, ele está vazio. Perfeito? Então, ele não tem dados. Ó. Como vocês podem ver, está o valor ali padrão. Inclusive, aqui ó, no Sales, eu posso vir aqui nesse campo e adicionar aqui ó, um valor vazio. Value. Então, por padrão, isso aqui vai ser vazio. Vamos lá. Agora sim a gente vai fazer aqui o método. Então, a gente vai pegar aqui, em vez de data, ó, a gente vai utilizar form, que é o padrão que a gente usa. E aí, ó, id, underline, produto, que é o que eu quero inserir ali na minha venda, tá? Ou abrir ali a minha venda, eu vou utilizar o id produto. O que mais? Vou montar aqui o field end values, que são as chaves e os valores para inserir ali os dados da venda. Perfeito, então vamos lá. Deixa eu verificar se eu já tenho aqui a tabela de vendas. Então, como vocês podem notar, eu não tenho nem a tabela de venda, nem a de item venda. Então, vamos lá, vou ter que desenvolver aqui uma tabela de venda e uma de item venda. Tá? Rapidinho, eu vou pegar aí uma com vocês. Acredito que vocês já têm aí. Todo mundo tem a tabela de venda e de item venda? Sim, né? Então, o primeiro passo é acessar aí, ó, o container do Docker. Então, Docker, espaço, exec, -it, app, underline, php, sh. Perfeito. Vendor, bin, migrate, Finks primeiro, depois create. E aí eu vou colocar aqui, ó, Sally. Então ele vai criar aí a minha classe para vendas.
depois o item Sally. Criou também. Então vamos lá, vamos agora configurar aqui essas duas classes. Para ganhar tempo, eu vou pegar essa installment aqui, ó, e vou fazer uma cópia dela. E aí, obviamente, que eu vou alterar, né, e adicionar o que eu preciso aqui primeiro em Sales. Vou retirar o comentário. Eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, só para eu criar isso aqui rapidinho. Então, meus caros e queridos, esse aqui vai ser a nossa tabela de venda do database, tá? Perfeito? Agora eu vou criar a tabela de item da minha venda, ó, que é essa tabela aqui. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou até selecionar aqui, ó, esse script aqui da minha função. Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou abrir essa outra tabela aqui, ó. Lembrando que é uma classe do PHP que cria as nossas tabelas. E isso facilita muito a nossa vida, porque basta rodar um comando que todos os campos serão criados, tá? Então, no item da venda, o relacionamento obrigatório vai ser o ID da venda. Então, todo item de uma venda vai pertencer a uma venda. Então, eu preciso desse campo aqui, ó, item venda. Cada item vendido também vai precisar do relacionamento com o produto. Então, quando eu inserir um item da venda, esse item ele está relacionado a um produto. Então, eu vou colocar ID produto, certo? E aí, ó, uma questão muito importante aqui agora, eu vou até deixar aqui o total líquido também do produto, porque a gente também pode dar desconto no item da venda e também pode cobrar acréscimo no item da venda. Uma pergunta aqui agora para vocês. Vamos lá, meus queridos. Eu sei que está todo mundo cansado, mas mais 5 minutinhos. Então, item, underline, Sales. Já tenho aqui, ó, o ID da venda, já tenho o ID do produto, já tenho o total bruto desse produto, já tenho o total líquido, inclusive, ó, valor a ser pago pelo produto. Vou colocar aqui, ó. Perfeito? Eu vou deixar o campo desconto e acréscimo, mas nesse sistema eu não vou implementar nem desconto e nem acréscimo no item da venda, mas teria como fazer isso. Ao invés de observação aqui, ó, eu vou colocar o nome do item, tá? O nome do produto que eu vendi ali, perfeito? E dessa maneira, eu vou precisar também atualizar aqui, ó. ID venda, eu vou relacionar com Sales. ID produto, eu vou relacionar com a tabela Products. Então, para encerrar a nossa aula, meus queridos alunos e amigos, eu vou simplesmente criar essas tabelas aqui, ó. E se eu fiz tudo certo, ele já vai inserir ali para mim, criar essas tabelas para mim. Então, vendor bin, things, migrate. Vamos verificar se ele vai deixar criar todas as tabelas. Então, ele criou a tabela venda e a tabela item venda. O resultado, quando eu atualizar, vai ser esse resultado. Sales e item Sales. Já com todos os relacionamentos, chave primária e chave estrangeira. Beleza? Então, próxima aula a gente segue, já temos as tabelas. Infelizmente, nessa aula não deu para inserir ali o produto na venda, mas na próxima aula vai dar tudo certo. Perfeito? Até a próxima aula, galera.